Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E eu tô parecendo um pouco fantasma porque eu tô na frente da janela. Eu acho que eu não fiz nenhum vídeo até agora falando especificamente sobre as diferenças que eu achei aqui na Alemanha. Então eu achei que seria legal eu fazer. A primeira coisa que eu notei aqui foi que tudo é muito pontual, até o metrô. Então, por exemplo, quando você chega nas estações, tem uma televisão em cada plataforma que diz, daqui 5 minutos vai passar um trem para outro lugar, e daqui 8 minutos para outro lugar, e etc e tal. E é incrível, porque você realmente chega na hora. E tem até um aplicativo do serviço de trem aqui, que chama MVG, que você fala, eu vou sair de casa essa hora, que hora eu vou chegar nesse outro ponto. Não importa que você troque de trem 30 vezes, se você pegar aquela rota, você vai chegar exatamente no horário que eles falaram que você vai chegar. E isso é muito legal, mas foi uma coisa que no começo eu estranhei um pouco. O metrô aqui, as linhas, tem muita linha, sei lá, 10 vezes mais que São Paulo, 10 vezes mais estações que São Paulo. E eu venho de uma cidade grande, uma cidade que é 5 vezes maior que Munique. E aí quando eu me deparei com essa linha de metrô enorme, com tanto cruzamento, eu quase tive um treco. Eu tô tendo um pouco de contato com a cultura alemã, propriamente dita, etc, pela família do Constantin, que vocês já viram no último vídeo. E um dia, jantando na casa dele, eu tava conversando com ele e eu tava com um garfo na mão. Só que eu tava com um garfo na mão e aí eu fiz algum movimento, tipo assim, na direção dele, porque eu tava falando com ele, sei lá. Mas foi tão natural pra mim, porque qual o problema de você estar falando com a pessoa e não necessariamente apontar o garfo pra ela, mas você gesticular com o garfo na mão. Eu tava tão, acho que, distraída que eu nem pensei que isso poderia ser um problema. E quando terminamos de jantar, o Constantino veio falar comigo, por exemplo, você nunca passa um garfo com as 4 pontas para a pessoa, você vira e entrega o cabo. Ou quando você tá com faca na mão, você jamais, em hipótese alguma, aponta para a pessoa. De certa forma, eu tô acostumada, por exemplo, eu tô na cozinha com a minha mãe, cortando as coisas, parar e falando, e mexer a faca junto com a minha mão, porque tá lá, sei lá, que eu até brinco com ele, que os alemães se importam com tudo, até com o que você tá na mão enquanto você tá falando. Então, isso foi uma coisa que eu achei muito estranha e que eu tô tendo que tomar muito cuidado, porque eu descobri que é um hábito que eu tenho. Aqui, eles não apontam coisas pontudas pra ninguém, basicamente. Perguntaram se eu falo espanhol. E aí conheci essas 2 meninas que perguntaram de onde eu era, falei que era do Brasil. E a primeira pergunta delas foi, então você fala espanhol, né? Aí eu fiquei, não, na verdade eu falo português. Brasil é na América Latina, mas a gente não fala espanhol. E elas ficaram muito surpresas, na verdade. Eu ouvi isso em tantas vezes, em tantos lugares, e eu nunca imaginei que aqui iam perguntar isso, até porque tem muito brasileiro em Munique. É muito comum eu estar aqui no parque, no Olympia Park, ou até eu tava no Deutsche Museum e escutei gente falando falando português do Brasil e etc. Um ponto que é muito engraçado e que eu não esperava de jeito nenhum aqui é a questão da nudez. Os lugares específicos deles, nudez é uma coisa completamente normal e aceitável do dia a dia. Por exemplo, tem um parque aqui que é enorme, lindíssimo, que chama English Garden. Ele é enorme, gigantesco, e tem um rio que passa no meio. E aí, no verão e na primavera, quando tá muito calor, as pessoas ficam nuas no parque. E aí, nuas no parque, as pessoas ficam lá. Aí, no Brasil o corpo é muito velado, é muito... não se deve ser mostrado só, tipo, numa praia de nudismo que é completamente fechada e você não entra de jeito nenhum. E aqui, as saunas, por exemplo, você fica nu nas saunas. Esse pudor que nós temos, eles não compartilham. E é tão engraçado isso, porque brasileiro é tido como sem pudores e etc e tal. E justamente esse que é um pudor enorme a gente tem e eles não. Eu tô num lugar muito específico da Alemanha, mais no sul da que é a região da Bavária. Eu tô bem tecnicamente no sul da Bavária, que tem até quase um dialeto próprio dentro do alemão, que é bem difícil de entender.
bem difícil de entender. Inclusive, quem fala alemão nativo e não é da Bavária, quando chega na Bavária, tem dificuldade pra entender o idioma. Pra vocês terem ideia como é o negócio, entendeu? A questão é, a região da Bavária é conhecida como eles falam que foram eles que criaram a cerveja. Então a cerveja tá dentro da comida, da alimentação deles, como água, quase. Agora, eu cheguei à conclusão que a comida alemã, principalmente aqui na Bavária, pelo menos, é baseada em 3 coisas, que é cerveja, carne de porco e batata. Não dá pra fugir. Você come, por exemplo, um prato muito comum aqui é a salsicha branca, se eu não me engano, é Weisswurst com pretzel e a mostarda doce. Então, você come com a mão. Detalhe, você pega a Weisswurst, chucha ela no molho, na mostarda doce, morde e depois pega um teco de pão. E muitas vezes eles comem salsicha até de café da manhã, o que é bem engraçado. Bom, aqui também é muito comum, por exemplo, no café da manhã eles comerem ovo mexido e tal. E no Brasil a gente não come tanto ovo assim. Eu tenho a impressão que aqui eles comem muito ovo. Falando nisso, todas as comidas aqui são em porções enormes. Então, eu brincava que quando a comida era grande era porção de engenheiro, porque era muita comida. Agora não, existe um termo melhor. É porção alemã. Tudo aqui. Quando você vê um prato pra uma pessoa, normalmente dá pra 2, assim, sossegado. E eles são muito exagerados assim em tudo, porque até cerveja eles tomam de 1 litro. É uma caneca deste tamanho que você tem que segurar, tipo, assim, porque senão você não consegue segurar. Acho que essa é a conclusão que eu cheguei até agora. Alemão é tudo meio passado das ideias, não é possível. Mas eu acho que hoje o que eu tinha que falar foi muita informação, bastante coisa, mas tem mais coisa ainda pra falar que eu descobri aqui nas coisas. Mas eu vou deixar isso para os outros vídeos pra sem doses homeopáticas, porque é bastante coisa pra falar. Se você curtiu o vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal pra não perder os outros vídeos. E é isso, até semana que vem!